O governo anunciou esse programa de estímulo ao crédito, né, chamado de novo Marco de Garantias. Falou antes o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Pri, a gente vê essas medidas de estímulo ao crédito sendo anunciadas, como você falou, né, são a micro, né, política, né, a microeconomia, na verdade, são medidas menores. Mas diante de um cenário tão difícil, esse tipo de medida ajuda? Ajuda, mas sim, existe uma visão aí dos economistas, do mercado, de que essa agenda do governo de Open Banking, Open Finance, a gente ouviu então o secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida, falando sobre o Open Garantia, que é esse novo marco legal das garantias. Então, toda essa agenda que aumenta a competição, que facilita o acesso ao crédito, é uma política, é uma parte do governo que vem sendo muito elogiada. Daí, para a gente explicar como que vai funcionar esse programa. Então, hoje, as pessoas e as empresas, elas só podem usar os seus ativos, por exemplo, um imóvel ou até uma máquina, no caso de uma empresa, como garantia de uma operação de crédito. O que esse marco das garantias permitiria? Permitiria a criação de instituições gestoras que seriam criadas pelo próprio mercado financeiro, e essas instituições facilitariam as garantias para os empréstimos. O que aconteceria na prática? Então, uma empresa que tem um título que vale R$1 milhão, ela só pode usar esse título hoje, esse ativo dela, como garantia de um empréstimo. Com a figura dessas instituições, se esse marco for aprovado no Congresso, o que acontece é que esse título, essa garantia, poderia ser quebrada em diferentes operações de crédito. E o mesmo vale para uma pessoa. Então, eu tenho um imóvel de R$500 mil. Hoje eu só posso usar esse imóvel como garantia de uma operação de empréstimo. Inclusive existe essa operação no mercado hoje, que é aquele crédito com garantia de imóvel. Então eu tenho um imóvel, eu posso refinanciar esse imóvel, usar esse imóvel como garantia e com isso ter acesso a juros mais baixos. O que acontece com essa instituição é que elas vão facilitar as garantias das operações de empréstimo. Então, por exemplo, esse imóvel que eu tenho, ele poderia ser usado, se eu fizer um empréstimo de R$200 mil, ele vale 500, sobrariam R$300 mil ali do imóvel que hoje não pode ser usado como garantia para outro empréstimo. Ele passaria a poder ser usado. E aí, qual que é o objetivo de tudo isso? É reduzir taxa de juro, porque os empréstimos com garantia, eles são mais seguros para o banco, eles têm menos risco, então o banco consegue reduzir os juros e, além disso, também facilitar o acesso ao crédito, porque hoje uma operação que não tem uma garantia muito boa, ela às vezes nem acontece. O banco, ele nem fornece esse empréstimo. Então, com mais garantias e com essas garantias funcionando melhor, isso poderia acontecer. E aí, só para finalizar, um último comentário aqui, como você falou, mas é isso, assim, o governo está com dificuldade de fazer avançar uma agenda macroeconômica, PEC dos precatórios, reforma administrativa, do imposto de renda, então ele tenta avançar essas reformas menores que são mais fáceis de passar. Tá aí, no live você sabe que tudo acontece na nossa hora, né? Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica, continua falando e a gente volta a ouvi-lo. Na medida, não sei se o Emanuel e o Gustavo querem me complementar. Nós vamos ter a figura... Colocar o mesmo imóvel em 2, 3, 4 operações de crédito, eu tenho que estar com uma IGG. Nós temos duas alterações. A alteração mais estrutural é da IGG. A IGG tem a figura do cross default. O que isso quer dizer? Ela tem várias operações de crédito. Se alguma dessas operações fica inadimplida, ela pode suspender todas as operações e cobrar antecipadamente a dívida. É uma opção da IGG. Então a IGG vai negociar com a pessoa e vai ver, olha, esse contrato eu vou fazer o cross default de todas as operações e aí ela vai fazer a arrecadação do bem e entregar para o banco o dinheiro. Para quem está emprestando, é invisível isso. A IGG se responsabiliza pelo valor da operação de crédito. Para quem não está emprestando, para a IGG, ela vai ter que decidir se vai acionar, vai interromper todas as operações e fazer a cobrança do bem inteiro, ou se ela continua e renegocia esse bem. Então, essa é uma questão. A alienação fiduciária, aí é como o secretário comentou. Nós estamos dando uma opção. Aí, então, a expectativa já para que isso valha no ano que vem. Pri, tem impacto direto também na inflação, podemos dizer isso? A relação que a gente pode fazer aí com a inflação dessa questão é que hoje os juros estão subindo por causa da inflação, né? Então o Banco Central vai aumentando a taxa Selic, aumentou de 2% no começo do ano para
7,75 agora. Então, o que acontece é que a gente tem um aumento muito forte da taxa Selic por causa desse aumento da inflação, também inflação global, inflação aqui, e a perspectiva é que o Banco Central continue aumentando a taxa básica de juros da economia. Com isso, existe uma influência de aumento, essa é a taxa que serve como base para todas as operações de empréstimo. Então, existe uma reação em cadeia das outras operações de crédito de elevarem seus juros. Até a gente falou aqui na semana passada do aumento dos juros para operações de crédito imobiliário. Qual que é a questão? O que o governo está tentando fazer? Ele está tentando reduzir o risco dessas operações de crédito ao facilitar o uso dessas garantias. Então, as pessoas, as empresas, elas vão poder usar com mais eficiência todos os seus ativos, tudo que elas tiverem em termos de investimentos, em termos de imóveis, para conseguir, com isso, reduzir o risco dessas operações. E com essa redução de risco, o banco consegue daí oferecer um juro um pouco menor e oferecer mais crédito. Essa é a intenção. Vale falar, que a gente às vezes fica falando dessas medidas, vale falar que ainda precisa passar pelo Congresso, mas essa agenda do Banco Central, essa agenda de Open Banking, de Open Garantias, é uma agenda que tem fluído e que tem encaminhado e que encontra pouca resistência. Por quê? Porque é positivo para a população, então você aumenta a eficiência do mercado, aumenta a eficiência dessas garantias, reduz os juros, reduz o custo do crédito e com isso, e com mais crédito para a população, claro, você aumenta, pode até ter algum tipo de estímulo para a economia. Qual que é o porém? Qual que é o contra, né? Qual que é o risco? O risco e esse risco já existe hoje para essas operações, para pessoas físicas, por exemplo, elas passarem a usar muito seus imóveis e seus bens como garantia, e se elas não conseguirem pagar esse empréstimo, elas vão perder esse bem. Então, eu tenho um imóvel, vou usar esse imóvel como garantia de um empréstimo. Se eu ficar inadimplente, acontecer alguma coisa, eu perdi meu emprego, eu não consigo pagar esse empréstimo, eu perco meu único imóvel. Então, assim, tem um lado de facilitar. Isso vai também ao encontro da agenda do governo atual, que é ficar facilitando essas medidas, o uso do dinheiro, saque aniversário da FGTS, focando no curto prazo, mas, claro, tem que observar também esses possíveis prejuízos no longo prazo.